Olá, bem-vindos ao Criar. Hoje vamos ter uma resposta rápida à questão: o que é a perspectiva atmosférica? Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criar. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização, e hoje vamos dar uma resposta rápida à questão: o que é a perspectiva atmosférica? Eu acho esta questão muito interessante. Nós recebemos esta semana no nosso e-mail, no e-mail do Criarte, e eu percebi que estávamos, pelo menos durante todo o período da arte renascentista, a falarmos de Leonardo da Vinci, a falarmos de Miguel Ângelo, a falarmos de Rafael, sem nunca ter parado para explicar exatamente o que é a perspectiva. Portanto, é normal que pessoas que estejam a ouvir estes vídeos não percebam exatamente o que é isto. Então vamos explicar de forma muito informal e muito rápida o que é a perspectiva atmosférica. A perspectiva atmosférica, na verdade, foi algo desenvolvido durante o período renascentista. Até aí, o período gótico e todo o período medieval da arte medieval, o período bizantino. É verdade que havia muita pintura, mas a ideia da pintura, porque eram pinturas religiosas, era dar a conhecer uma história. Portanto, os pintores não estavam nada preocupados em pintar as coisas como elas na verdade eram. Ou seja, não tinham preocupações de anatomia anatómica, as figuras não eram anatomicamente corretas, o plano de fundo não era nada importante, as paisagens não eram importantes. Era preciso é que as pessoas percebessem a história sagrada, a história da Bíblia que ali se estava a contar. Se as pessoas percebessem a história, tudo o resto não interessava. Ora, com o Renascimento isto vai-se alterar, os pintores queriam realmente pintar a realidade, queriam pintar aquilo que estavam a ver, e então fizeram-no de forma a estudar a anatomia para que as figuras humanas, as figuras animais e as figuras vegetais fossem o mais possível parecidas com a realidade, com o que eram na realidade, e também o fizeram através da perspectiva. A perspectiva atmosférica, o nome que se dá é esta perspectiva que tem muito cuidado com a paisagem. Nós falamos em perspectiva linear e em perspectiva atmosférica. A perspectiva atmosférica é quando nós nos referimos às paisagens. A perspectiva linear é quando nos referimos aos traços de arquitetura. Ok? Então a perspectiva atmosférica o quê? É pegar nos efeitos da luz e reproduzi-los na Terra. Há dois componentes para a perspectiva atmosférica que vocês têm que perceber. Primeiro, as coisas mais longe têm menos pormenor. Isto parece óbvio, mas na altura não era assim. Portanto, os pintores até esta altura pintavam aquilo que sabiam que existia. Por exemplo, pintavam uma árvore lá ao fundo, como a árvore era, com raminhos, com florinhas, com as folhas. Os pintores renascentistas perceberam que os objetos ao fundo, que as árvores, que os elementos naturais não tinham tanta clareza, não eram mais diluídos, portanto não tinham tanto pormenor. As coisas mais ao fundo têm menos pormenor que as coisas em primeiro plano. A segunda componente da perspectiva atmosférica tem a ver com o uso da cor. Os pintores perceberam que as coisas ao longe têm uma cor diferente das coisas em primeiro plano. A luz altera-se conforme a distância. São tons mais azuis e mais esbatidos. Portanto, eles estudaram os efeitos da luz ao longe e decidiram reproduzi-los nas suas telas. Vamos ver alguns exemplos. Estamos a ver aqui algumas imagens de pinturas renascentistas que realmente alteram a cor das suas paisagens. Vou-vos ler agora o que está realmente escrito acerca do que é a perspectiva atmosférica. A definição da técnica por si. É um método de obtenção da profundidade baseado na alteração das tonalidades por influência do ar. A luz refletida nos objetos viaja pelo espaço e faz com que as suas relações tonais se tornem mais claras e pouco saturadas. Ou seja, ao observarmos na realidade uma paisagem, ela lá ao fundo tem menos pormenor e tem uma alteração de cor, são tons mais pastéis, são tons mais azuis. Ok? E foi exatamente isto que os pintores do período renascentista fizeram. A isto dá-se o nome de perspectiva atmosférica e transforma realmente uma pintura em algo com profundidade. Nós olhamos e vemos à distância, não é? Como se tivesse um mundo dentro da tela e não como se fosse apenas uma coisa chapada, tudo ali com uma perspectiva sem perspectiva, na verdade, com tudo alinhado no mesmo plano. Aqui há diferentes planos. Isto não é só para as paisagens. Foi durante o período do Renascimento que os pintores também começaram a observar que até as próprias pessoas são mais pequenas quando estão ao longe, quando estão mais perto são maiores. Tudo isto chama-se perspectiva atmosférica. E pronto, espero que tenham percebido. Eu disse isto de uma forma muito informal, assim para toda a gente perceber. Por hoje é tudo. Na próxima semana temos mais atualizações aqui no Criar. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, de fazer like, de partilhar. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Tchau!